Olá, então gente, vamos trazer hoje mais um review aí no nosso canal desta obra aqui que é simplesmente fantástica. Então, esse livro aqui é um livro bem conhecido já no meio evangélico, no meio acadêmico, né, para poder ser mais preciso na informação. Entendes o que lês? Então esse livro é do Gordon Fee e Douglas Stuart. Esse livro aqui já é a terceira edição, né? Na verdade ele é um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. Então a gente vai ver aqui de forma bem rápida, né? Esse livro. Eu não li ele todo ainda, né? Eu já li mais ou menos aqui a metade dele e já deu para ver assim que é sem dúvida um livro indispensável para qualquer amante da palavra de Deus, ok? Então nós vamos ver aqui como que esse livro está dividido, mais ou menos. Vamos ver aqui o índice, né? Então nós temos aqui o prefácio da terceira edição, outro prefácio também, prefácio da primeira edição, e aqui nós vamos aqui aos assuntos. Temos uma introdução à necessidade de interpretação. 2. Ferramenta básica, uma boa tradução. 3. Epístolas, aprendendo a pensar contextualmente. Epístolas, questões hermenêuticas. No ponto 5 aqui. Narrativas do Antigo Testamento, seu emprego apropriado. Então, olha só os temas que ele vai trabalhar. Ponto 6. Atos, o problema do precedente histórico. Evangelhos, uma história, muitas dimensões. Parábolas, você entendeu a lição? Lei ou leis, né? As estipulações da aliança para Israel. Profetas, fazendo cumprir a aliança em Israel. Salmos, as orações de Israel e as nossas. Olha só o que é que ele vai abordar aqui, gente. Vamos aqui ver Salmos como nunca antes. Sabedoria, então e agora. Apocalipse, imagens do juízo e da esperança. Aí nós temos aqui uma apêndice, né? Avaliação do uso dos comentários e índices onomástico e de referências bíblicas. Então nós temos aqui uma folha de abreviaturas que são usadas no livro, tanto dos livros bíblicos também, como de outros símbolos também das traduções que são usadas nesse livro aqui. Temos aqui o prefácio à terceira edição. Se eu não estou enganado, quem fez um desses prefácios aqui da terceira edição foi o Jonas Madureira, muito conhecido aí no meio acadêmico aí. Prefácio à primeira edição, muito importante ler todos esses prefácios aqui. Introdução, a necessidade de interpretação, muito interessante aqui. O leitor como intérprete. Olha só o que é que ele vai focar aqui. Ele vai dar algumas pistas, né, de como se entender, de como se interpretar a Bíblia. Eu gostei muito das dicas desse autor, desses autores aqui, certo, gente? Muito importante. Primeira, tarefas, a exegese. Aprendendo a fazer exegese. Contexto histórico, contexto literário. Perguntas de conteúdo, ferramentas. Segunda tarefa, hermenêutica. Olha só como anda junto, como caminha junto a exegese e a hermenêutica. Então esse livro ele vai trabalhar e vai focar exatamente nisso. Aqui ele vai falar sobre a importância de se ter em mãos uma boa tradução. Então ele vai comparar nessa parte aqui, ó, as traduções. Então ele cita os versículos na King James e em outras versões, na NVI, em bíblias ecumênicas, que são as católicas, né, tal, etc. Então ele vai trazer esses estudos aqui, né, onde ele irá comparar as traduções. Vai falar aqui de tradução, né,
é algo muito importante quando a gente estuda essa questão de traduções, é a crítica textual. Então, essa parte aqui, ó, ele vai começar a falar da crítica textual, né, como uma ciência que trabalha com o controle rigoroso, ou seja, de quê? Das traduções, exatamente. Então, aqui ele vai falar da evidência externa, que diz respeito à qualidade e à antiguidade dos manuscritos, aspectos que dão respaldo a uma determinada variante. Como nós sabemos, a Bíblia está cheia de variantes textuais. E o que vai determinar qual variante vai ser escolhida para aquele determinado versículo ou texto será exatamente o estudo, né, sobre a evidência externa ou a evidência interna, que ele fala aqui embaixo, que diz respeito ao trabalho dos copistas e dos autores de determinada livro, carta, etc. Outro ponto também que eu quero frisar, então você vê aqui, vários exemplos que ele vai dar no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as opções linguísticas, muito interessante aqui isso daqui, os tipos de traduções que nós temos hoje em nossas mãos, será que são boas mesmo? Será que é melhor uma tradução livre, uma tradução de equivalência formal ou literal? Olha só, ele vai dando aqui os tipos de traduções e as traduções aqui embaixo, né, as quais pertencem ao estilo. Então você tem aqui a formal, você tem a equivalência funcional, ou seja, a dinâmica, que é a linguagem contemporânea de hoje, e tem as livres, né, como a Bíblia, a mensagem, que ele coloca aqui, inclusive ela em inglês, né, The Message. Por quê? Porque esse autor é inglês, é claro que ele vai citar as traduções em inglês e as correspondentes em português, como no caso da NVI, da King James, que também é muito usada hoje também em língua portuguesa. Então, claro que nós vamos ter elas aqui também citadas. Vai falar sobre algumas problemáticas que nós temos, como nos pesos, medidas, né, sobre os dinheiros. Quais os termos que nós temos que usar nas traduções? Será os termos como eles estão escritos lá mesmo em hebraico ou em grego, que é o efa, o homem, entendeu? Ou você vai usar as moedas de hoje, a libra, também o ouro, questão do côvado. Então você hoje usa o metro, como é feito na NVI, também os quilômetros, como muitos acham isso mais viável. Nesse caso eu acho também mais viável usar a linguagem de hoje. Outra coisa interessante, ele vai falar sobre as epístolas, né? Esse capítulo 3 aqui, que é onde eu li agora recentemente. Então, aprendendo a pensar contextualmente. Então, ele vai falar aqui sobre a natureza das epístolas, entendeu? Ou seja, sobre quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, as circunstâncias, o tema da carta. Aqui ele vai falar sobre o contexto histórico da epístola. Aqui, quando Paulo fala da carta de Corinto, exemplo, né? Então, o autor, ele traz aqui esses pontos aqui, que é uma divisão que ele encontrou, né, na carta de 1 Corinto. Por exemplo, os 6 primeiros capítulos de 1 Corinto, ele vai trabalhar esses 4 pontos aqui, que é o problema da divisão da igreja, o problema do homem incestuoso, o problema dos processos jurídicos entre cristãos, o problema da imoralidade sexual. Então, isso aqui são os problemas que foram detectados por Paulo, e ele aborda nos 6 primeiros capítulos de 1 Corinto. E aqui, desse outro lado, nessa outra página, ele vai falar do restante do conteúdo para Corinto. O comportamento no casamento, as virgens, a comida sacrificada aos ídolos, o ato de as mulheres cobrirem a cabeça no culto. Olha só que, inclusive, hoje nós temos denominação
que colocou isso aqui como doutrina apenas por causa dessa ordem, né, que Paulo traz para a igreja de Corinto apenas. E hoje existem igrejas que trabalham com essa liturgia aqui nos cultos, né, com esse costume aqui. O problema dos abusos na ceia do Senhor, os dons espirituais, a ressurreição corpórea dos cristãos, a coleta, a volta de Apolo e exortações e saudações finais. Então, olha só, o autor Gordon Fee, ele faz essa divisão aqui e depois ele vai trabalhar algumas delas aqui, dando alguns caminhos para a interpretação desses textos que são mais difíceis de se entender. Então, aí assim você vai ver o contexto literário, aí ele vai reforçar que no final, ele ainda faz isso, né? Em quase todos os capítulos, ele reforça tudo aquilo que ele já falou antes, para poder você entender realmente o que ele quer dizer sobre aquele determinado capítulo, né? Passagens problemáticas, e aqui você vai já para um outro capítulo, que é epístolas, questões hermenêuticas. Então, ele já vai explorar mais essa questão. Volumoso, gente, esse livro aqui. Mais de 300 páginas. 336 páginas de muito conhecimento. Muita erudição. Esse autor, ele é um autor indispensável. Tem um outro livro dele também, que eu também comprei, que é esse daqui, ó. É um livro, inclusive, novo, né? Foi aí lançado pela CPAD, né? Depois eu faço um review desse livro aqui, só dele, mas o mesmo autor, Gordon D. Fee. Exegese para quê? 21 estudos textuais, exegéticos e teológicos do Novo Testamento. Então aqui, gente, para você que está entrando agora nesse caminho do estudo bíblico, eu te digo que é indispensável você adquirir esses livros desse autor. Qualquer livro do Gordon Fee é garantia de qualidade, ok? De qualidade. Então, esse é o nosso vídeo de hoje, esse review, né? Entendes o que lês. Depois a gente faz um do exegese para quê? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, você que não é inscrito, dê like e comente aí se você já tem ou não tem, e principalmente divulgue o canal para que nós possamos crescer aí nesse meio aí, né, que é tão empolgante aí. Deus abençoe em nome de Jesus.